Olá pessoal, hoje vou falar então aqui um bocado do Mavic Pro. Ainda não vou fazer uma análise completa, vou tentar falar um bocado da minha experiência, porque se calhar para uma análise completa convém sempre verem pessoas que só falam mais de drones e que estão mais habituados com drones. Eu vou falar da minha experiência com o drone, não sou especialista neste assunto, vou percebendo, vou aprendendo, portanto acaba por ser um bocado a experiência de alguém que já experimentou alguns drones. Também quero falar um bocado da parte que se fala pouco. As pessoas às vezes pensam em comprar um drone e esquecem-se da parte da legislação. Portanto, também quero falar um bocado disso e das considerações que vocês devem ter quando querem investir num drone deste género. Porque realmente é um investimento grande e é um investimento que uma pessoa quer ter e depois aproveitar. Eu, em termos de drones, já há algum tempo que andava a ver um drone, estava inclinado para os da DJI, porque para mim seriam os melhores. É claro que em termos de drones de brincar, já tinha experimentado alguns, mas aqui acabam por ser sempre muito limitados. Uma pessoa acaba sempre por querer investir um bocado mais e investir realmente num brinquedo, isto já não é bem um brinquedo, mas investir num aparelho que realmente nos possa proporcionar outro tipo de entretenimento. O problema, a maior parte dos drones, que já se possa fazer esse tipo de investimento, ou seja, falando aqui de drones a começar nos 500, 600 euros, este já é um drone para 1000 euros, mas começando nos 500, 600 euros, o problema, a maior parte dos drones é que vocês precisam de uma mochila enorme para ir com vocês para qualquer lado. E como podem ver, eu tenho aqui uma mochila que é do tamanho de uma máquina fotográfica, para guardar uma máquina fotográfica, e aqui dentro tenho o drone e tudo que preciso. Portanto, só para se ter uma ideia do como vou também escolher este drone, foi mesmo a portabilidade. Portanto, temos aqui o drone, ele está arrumado, e temos aqui o comando. E também podia ter aqui as duas baterias extra, porque este é o combo pack com as duas baterias extra, mas basicamente eu tenho o drone, tenho o comando, é abrir, colocar o telemóvel, abrir aqui o drone, e de uma forma simples ele já está montado e pronto para ser utilizado. Portanto, como podem ver, o que me levou mais a escolher este drone foi mesmo a portabilidade do mesmo e tendo em conta também as características do mesmo e a tecnologia que ele tem. Portanto, estamos aqui a olhar para um drone que é quase ensinado, mesmo para quem não tenha muita experiência, desde que veja alguns tutoriais, que tenham atenção às indicações da DJI, não existe muito para enganar. Portanto, a aplicação tem um botão para o drone levantar voo, o drone levanta voo e depois vocês só têm que basicamente levá-lo para onde querem, estarem a ver na câmara, e ele tem sensores para se desviar de obstáculos, para evitar obstáculos, para identificar os obstáculos. Portanto, em termos de tecnologia, estamos a olhar aqui para uma coisa bastante avançada. É claro que podem sempre acontecer acidentes, portanto, desde que tenham em conta as indicações de segurança da DJI e que vejam também alguns vídeos a falar sobre o drone e sobre as considerações que devem ter. Ele, desde que tenha satélites e esteja lá fora, não vão ter muito problema, é super fácil de controlá-lo. Portanto, nesse aspecto, este drone é excelente e não tenho nada a indicar. Em relação à câmera, se formos comparar com outras câmaras, os Phantom 4 são capazes de ter uma câmera melhor, mas mesmo assim, para quem não é profissional, eu acho que um drone deste género já é suficiente. Ela já filma em 4K, conseguimos ter aqui algumas filmagens bastante interessantes, tirar fotografias muito interessantes. É claro que as fotografias do ar eu acho que ficam sempre com um aspecto diferente. Eu já partilhei vários vídeos, vocês podem ver no meu canal vários vídeos que eu fui fazendo. Claro que eu ainda tenho muito que aprender, tenho que aprender muitas técnicas de como filmar melhor e de como aproveitar melhor o drone, porque eu acho que isto depois que vocês precisam é mesmo de utilizá-lo várias vezes. Portanto, tirando essa parte, depois o que é preciso sempre fazer é calibrar o comando ao vosso gosto, especialmente para o tilt da gimbal, para ela não virar tão depressa. Convém sempre de reduzir isso, senão depois vocês, quando vão fazer as filmagens, ficam sempre com movimentos muito bruscos quando mexem na própria câmera, querem filmar mais para cima ou mais para baixo, e verem alguns tweaks que podem fazer em relação à qualidade da câmera, como é que devem filmar. A aplicação tem muito para explorar, eu ainda não consegui explorar tudo, eu já tenho o drone há algum tempo, vou usando aos fins de semana quando posso, mas ainda tenho muito para explorar. Já utilizei a questão do drone nos seguir sem termos de fazer nada, e costuma funcionar bem. É claro que depois depende de como é que estão a usar. Ele é bastante estável, as imagens ficam espetaculares e nesse ponto realmente não tenho nada de negativo a indicar. Claro que um drone que custa 1000 euros tem que nos agradar bastante, mas acho que a querer investir num drone, esta é uma boa escolha.
especialmente pela portabilidade, pela qualidade, pelos sensores todos que já temos no drone, e realmente é uma mais-valia nisso, porque só temos de estar atentos ao drone, temos de estar atentos aos avisos e não vou ter grandes problemas. Agora, tirando aqui esta parte que falei do drone, o que vocês devem ter em conta quando vão investir num drone deste género é que cá em Portugal já existe legislação em relação aos drones, especialmente este tipo de drones que filmam, e portanto o que é que vocês devem ter em conta? Que é para não estarem a comprar um drone e depois vão ver que de forma legal não vão poder usar. Aconselho sempre a visitarem o site, eu ponho um link na descrição do vídeo e vão ter todos os detalhes que vocês devem ter em conta. Mas assim de uma forma resumida, existe um mapa nesse site em que vocês vão poder ver as zonas que vocês podem voar à vontade dentro de certos limites. Por exemplo, perto dos aeroportos e de certos sítios não se pode voar com o drone, e os da DJI, com os formulários mais recentes, já nem voam nessas zonas, portanto também já ficam com uma noção que em certos sítios vocês não vão conseguir voar com o drone, portanto ele está limitado, e mesmo por questões de segurança. Depois existem algumas zonas em que estão limitadas, por exemplo, a 30 metros, outras a 60, se não me engano, isto mais nas zonas perto dos aeroportos, e depois nas zonas que não têm assim nada a controlar. Por norma o limite é 120 metros. Isto são limitações em que vocês podem voar e não têm que estar a pedir autorização à ANAC. Isto é a entidade que depois vai gerir o espaço aéreo. Portanto, depois se vocês quiserem voar em sítios que supostamente estão acima dos limites estipulados ou que não se pode, têm que estar a pedir autorização à ANAC. Isso geralmente é uma autorização que vocês têm que pedir com 15 dias de antecedência. Têm que especificar o voo, onde é que vai ser feito, pelas coordenadas, qual é o vosso drone e por aí adiante. E isso acaba por ser uma situação que eu ainda não experimentei, ainda não pedi autorização à ANAC, porque ainda não voei fora dos limites estabelecidos pela ANAC. Voando dentro dos limites estabelecidos pela ANAC, o que vocês têm que fazer é pedir autorização para filmar e divulgar imagens. E isso é feita à AAN. Portanto, são entidades diferentes. Uma entidade é só para pedirem autorização para filmar e divulgar, e outra entidade é se quiserem voar fora dos limites que já estão estipulados. Em relação a pedir a autorização para filmar e divulgar, acaba por ser sempre um aspecto mais facilitado. Vocês têm a mesma que pedir com antecedência. Se tiverem um cartão de cidadão e leitor de cartões é mais fácil, podem pedir por e-mail, assinando os documentos, senão tem que ser por carta. Mesmo assim, isso é a situação que eu costumo fazer mais vezes. Costumo pedir para a minha área e depois peço para um período de 2 meses, e durante 2 meses fico com autorização para dentro dos limites estabelecidos de altitude permitidos aqui na minha zona. Durante 2 meses não tenho nenhum problema em voar e posso capturar as imagens e posso fazer os vídeos que quiser. Agora também o que tenho que ter em conta é, dependendo do sítio onde vão filmar, também podem ter que ter autorizações adicionais. Por exemplo, nas zonas costeiras têm que pedir autorização à Polícia Marítima. No meu caso também, como moro perto da praia, pedi autorização para filmar e divulgar a AAN, e depois mandei um pedido de autorização ao Porto Leixões para poder utilizar o espaço nas praias, para poder fazer os meus vídeos e para poder estar à vontade, porque geralmente neste momento as praias acabam por estar mais livres e acabam por ser um sítio melhor para eu ir treinando a forma de utilizar o drone. Portanto, como podem ver, existe sempre alguma legislação envolvida. Não é só pegar um drone e ir voar, temos de ter em conta certas leis e convém estar com as coisas legalizadas, porque estamos a investir num drone de 1000 euros e depois não queremos que, por nos falhar alguma coisa ou por estarmos sem as coisas que deveríamos ter, ficarmos com o drone apreendido, porque a polícia depois pode fazer isso se não tivermos a documentação toda que é necessária para voar e divulgar imagens e por aí adiante. Portanto, não é um bicho de 7 cabeças. São processos relativamente simples. É claro que têm que ser processos pensados, porque vocês têm que pensar com antecedência onde querem ir, o que querem fazer, e depois, dependendo da zona, têm que pedir mais ou menos autorizações. É claro que, pelo menos na minha perspectiva, convém sempre termos as autorizações para não termos chatices. Eu prefiro sempre não ter chatices nenhumas, porque não quero ficar sem o meu drone. Acho que não tem assim mais a dizer por enquanto. Realmente, com análise, o drone é excelente, o drone quase que voa sozinho. Não é preciso estarmos a aprender muito para utilizar de uma forma básica. É claro que depois, para tirarmos todo o partido do drone, vamos ter que aprender muito, vamos ter que utilizar muito e fazer muitos voos, fazer muitas filmagens para depois aproveitarmos algumas coisas e fazermos umas coisas diferentes. Agora é claro que com um aparelho destes podemos aqui obter filmagens que às vezes pensamos que só se consegue obter com meios profissionais. Basicamente, de uma forma amadora conseguimos fazer o mesmo,
Claro que é preciso algum investimento, mas qualquer pessoa acaba por aos poucos conseguir fazer umas coisas diferentes e uns vídeos bastante interessantes. Acaba por ser isto que queria falar um bocado do drone, falar da experiência que tive, que me tenho divertido bastante a utilizar, das preocupações que vocês têm de ter com a legislação. Às vezes vê-se que as coisas têm vindo a apertar cada vez mais, mas acho que por enquanto é relativamente simples pedir as coisas, pedir as autorizações, desde que se peça com antecedência, que se especifique tudo claro. Existem formulários para se preencher, portanto existem também grupos no Facebook sobre drones e é fácil de tirar qualquer dúvida que se tenha. O que quero mesmo que tenham sempre em atenção é isso, é que estamos a investir num aparelho bastante caro, que tem legislação, que tem as suas regras, tem algumas limitações da própria aplicação, também para a nossa própria proteção. Se tiverem alguma dúvida adicional, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima!